Boa noite. Ex-presidente Bolsonaro vai ser internado nesta quarta-feira para passar por nova cirurgia. A ANEEL adota bandeira verde. Conta de luz em janeiro não terá custo extra. Incêndio em casa de repouso deixa mortos nos Estados Unidos. E a saída para o feriado, que deve movimentar as estradas pelo país. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Em 2026, o que é mais valioso vem primeiro. O ex-presidente Jair Bolsonaro será levado nesta quarta-feira para um hospital particular em Brasília para passar por uma cirurgia de correção de hérnia. Vamos ao vivo à capital federal. Tiago Nolasco, boa noite. O que está previsto, Tiago? Oi, Emerson, boa noite para você, boa noite a todos. Bolsonaro será levado aqui da Superintendência da Polícia Federal para o hospital sob escolta da PF. Para evitar qualquer tipo de exposição, o ex-presidente vai desembarcar pela garagem da unidade de saúde. Bolsonaro vai passar por exames preparatórios assim que chegar. A cirurgia para a correção de uma hérnia na região da virilha está prevista para quinta-feira. Segundo os médicos, o problema é consequência dos diversos procedimentos realizados após a facada sofrida durante a campanha eleitoral de 2018. Pelo menos 2 policiais federais vão permanecer de prontidão na porta do quarto do ex-presidente e está proibida a entrada de celulares ou computadores no quarto. Emerson, é com você. Obrigado pelas informações, Tiago. O presidente Lula assinou o decreto do indulto de fim de ano, em que concede extinção da pena a presos que cumpram os requisitos definidos por lei. Os condenados pelos atos de 8 de janeiro ficaram de fora da lista do perdão presidencial. A concessão do indulto é prerrogativa do presidente da República. No decreto, Lula excluiu os condenados por crimes contra o Estado Democrático de Direito. Pessoas que participaram e já foram condenadas pelos atos de 8 de janeiro de 2023 não têm direito. Conforme o decreto publicado no Diário Oficial de hoje, entre as pessoas que serão beneficiadas com o indulto estão condenados por crimes sem violência ou grave ameaça, condenados a até 4 anos de prisão por crimes com violência, desde que tenham cumprido 1/3 da pena em casos de réu primário. Se for reincidente, é exigido o cumprimento de metade da pena. Pessoas com problemas de saúde como tetraplegia, amputação, paralisia e cegueira, por exemplo, são exigidos laudos médicos. Infectados pelo vírus HIV em estágio terminal e grávidas de alto risco. Segundo a lei, o indulto não é permitido para crimes hediondos ou de tortura, discriminação racial ou religiosa, líderes de facções criminosas, terrorismo, genocídio e feminicídio. O general Heleno vai passar o Natal em casa. Ele foi condenado a 21 anos de prisão pela trama golpista, mas o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu prisão domiciliar humanitária por questões de saúde. Augusto Heleno está com Alzheimer. O general deixou o Comando Militar do Planalto, onde estava preso, no fim da noite de ontem. Heleno está com tornozeleira eletrônica, sem passaportes e teve o porte de arma suspenso. Ele só pode receber visitas de advogados e profissionais de saúde. A conta de luz vai ficar mais barata em janeiro. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira tarifária será verde, ou seja, não haverá cobrança extra para os consumidores. De acordo com a ANEEL, mesmo com chuvas abaixo da média, os reservatórios das usinas se mantiveram estáveis. Sendo assim, não será necessário aumentar a geração de energia nas termoelétricas, que tem um custo elevado que acaba sendo repassado ao consumidor. E a prévia da inflação de dezembro ficou em 0,25%. A alta foi puxada principalmente por transporte, vestuário e despesas pessoais. Comer fora também ficou mais caro. O IPCA 15 fechou 2025 dentro do teto da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. Almoçar num restaurante pesou mais no bolso do brasileiro em dezembro, alta de 0,65%. Aumentou um pouquinho, mas a gente aperta aqui, aperta ali e consegue. Tem que procurar os lugares, tem lugar bastante que é caro, que aproveita e põe o preço em cima,
E aí tem que ficar sempre pesquisando, né? No mesmo mês, quem deixou para comprar passagem aérea de última hora viu os preços subirem mais de 12%. Também ficou mais cara a corrida por aplicativo, 9%. Transporte e alimentação estão no pacote analisado pelo IPCA 15 do IBGE. Levantamento considerado uma prévia da inflação oficial. Esses grupos contribuíram para o aumento médio de 0,25% nos preços de dezembro, inferior ao índice do mesmo período do ano passado. É um cenário positivo, né? Se a gente comparar com o comportamento da inflação, aquilo que a gente vinha observando ao longo do ano, e mesmo comparando com o ano passado, é uma sinalização de que a inflação está minimamente comportada no Brasil. No último mês do ano, as carnes vermelhas também ficaram 1,5% mais caras. O vestuário subiu 0,69%. Segundo o IBGE, os dois grupos foram influenciados pelas festas de fim de ano. O levantamento traz ainda uma outra informação que, segundo especialistas, é favorável à economia do país em 2026. É o acumulado da inflação, que fecha o ano abaixo do teto da meta do Banco Central, que é de 4,5%. A expectativa é que esse percentual seja um sinalizador para reduções na Selic, a taxa básica de juros, hoje em 15% ao ano. Estar dentro dos limites da meta de inflação configura um dos elementos necessários para que as taxas de juros comecem a cair. Não é o único elemento, não é o único fator que o Banco Central olha, mas sem dúvida é um elemento importante para que ele comece a repensar aí a sua trajetória de juros para o ano de 2026. O governo liberou o saldo do FGTS dos trabalhadores que optaram pelo saque aniversário e foram demitidos sem justa causa. Tem direito quem foi desligado de janeiro de 2020 até hoje. A primeira parcela vai ser paga até 30 de dezembro, com valores até R$ 1.800. E a segunda até 12 de fevereiro, para valores acima de R$ 1.800. O dinheiro vai ser depositado na conta cadastrada no aplicativo do FGTS. Quem não tem conta vinculada poderá sacar o valor na Caixa ou em lotéricas. O Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, aceitou o termo de compromisso de cessação proposto pela Apple do Brasil. O Tribunal do CAD formou maioria pela homologação do termo no processo administrativo que apura práticas anticoncorrenciais no sistema operacional iOS, usado nos smartphones e tablets da marca. Pelo acordo, a Apple do Brasil deverá permitir que os desenvolvedores de aplicativos ofereçam diferentes meios de pagamento, além das soluções da própria empresa, e também permitir a abertura de lojas virtuais alternativas para aquisição de aplicativos. Em caso de descumprimento, a companhia pode pagar multa de até R$ 150 milhões. Pelo menos 2 pessoas morreram após uma explosão em uma casa de repouso para idosos na Pensilvânia, nos Estados Unidos. A explosão provocou o desabamento parcial do prédio e deixou moradores presos sob os escombros. Os bombeiros estão no local à procura de vítimas. Funcionários da companhia de gás estiveram na casa de repouso antes do incidente para apurar um possível vazamento. As causas da explosão estão sendo investigadas. Grades foram instaladas em uma das janelas do Museu do Louvre, em Paris, por questões de segurança. A instalação aconteceu no andar por onde ladrões entraram em outubro para roubar joias da realeza francesa. Segundo os administradores, outras medidas de segurança também foram adotadas, uma instalação de mais de 100 câmeras de monitoramento nos arredores do museu. A ação dos criminosos durou cerca de 7 minutos. Eles usaram um guindaste para chegar à janela. Até o momento, 8 suspeitos foram presos. A maioria das joias não foi encontrada. Os Estados Unidos aprovaram o uso de um comprimido que tem o mesmo princípio ativo das canetas emagrecedoras. O medicamento utiliza 25 miligramas de semaglutida, substância que atua na redução do apetite. Estudos clínicos indicam que a pílula proporcionou uma perda média de até 16% do peso corporal em pouco mais de um ano de tratamento. O lançamento nos Estados Unidos está previsto para janeiro, com custo inicial superior a R$ 800 por mês. No Brasil, há um medicamento oral à base de semaglutida, nas dosagens de 3 a 14 miligramas. Nessa época do ano, o que mais aparece é motivo para ir às compras.
presentes para a família, uma lembrancinha para um amigo e, claro, roupa nova para as festas. Esse aumento das vendas animou comerciantes que esperam movimentar mais de 70 bilhões de reais. O Fernando acabou gastando um pouco mais do que imaginava nas compras para as crianças da família. Era um para cada, mas pai babão, eu vi o que ela queria, depois eu vi o que é a cara dela, acabei pegando. E ainda falta coisa aqui ainda. Faço da minha esposa e da minha sogra. A Jéssica deixou as compras para a última hora. Mesmo assim, não esqueceu de ninguém. Mas hoje foi uma lembrancinha para minha mãe, para o amigo da filha, que faz aniversário amanhã, para minha sogra e só. Agora está atrás de uma roupa para minha filha mesmo. Neste ano, a Confederação Nacional do Comércio projeta o maior volume de vendas do varejo dos últimos 10 anos. Segundo o levantamento, as vendas do fim do ano devem ultrapassar 72 bilhões de reais no Brasil em 2025. É um aumento de mais de 2% em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar do crescimento, ainda é considerado modesto. As condições de consumo no final do ano, elas estão apresentando sinais divergentes. De um lado, o mercado de trabalho com números bastante positivos e de outro, as condições de crédito bastante deterioradas, com a taxa de juros bastante elevada e o endividamento muito elevado da população. Procurei comprar só o que a pessoa estava precisando para uma lembrança, né? Para não passar a data em branco. Foi bem contida a minha conta. Os setores que mais registram aumento nas vendas são o de vestuário e o de alimentos. Juntos, respondem por cerca de 75% de toda a movimentação financeira do varejo. E a expectativa é que até o final do dia a gente consiga atingir a nossa meta. As bolsas a gente teve reposição hoje de manhã, chegou coisa nova, porque ontem já tinha esgotado. O chocolate é um produto muito gostoso de trabalhar e muito fácil de trabalhar. Ele agrada praticamente a 100% dos paladares das pessoas, é praticamente um presente sem erro. As compras de última hora também refletem no trânsito, que fica mais intenso perto dos centros comerciais. A cidade de São Paulo chegou a registrar quase 500 quilômetros de lentidão, cenário que começa a mudar a partir de hoje. As pessoas acabam viajando para o Natal, para o interior, então isso já diminui o fluxo. A gente já percebe na cidade que está uma fluidez mais tranquila. O fluxo de carros, motos, caminhões e ônibus nas estradas brasileiras é intenso nessa época do ano. Para tentar diminuir a imprudência e os acidentes, policiais rodoviários usam câmeras e drones para multar motoristas. Motoristas fazem ultrapassagens proibidas na BR-153, próximo a Jaraguá, em Goiás. O vídeo monitoramento é uma das novas ferramentas que a Polícia Rodoviária Federal vai usar para coibir esse tipo de infração de trânsito neste fim de ano. Se uma pessoa ultrapassa um local proibido, onde há vídeo monitoramento, a chance dela ser autuada por essa conduta é muito grande. A medida tem como objetivo reduzir o número de acidentes graves nas rodovias. Em Goiás, só neste ano, 194 pessoas morreram em acidentes nas estradas federais. O número representa um aumento de 12% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registradas 171 mortes. Até agora, foram mais de 10 mil flagrantes de ultrapassagens proibidas no estado. Em todo o país, foram quase 180 mil infrações. O ranking de multas é liderado pelo excesso de velocidade, com quase 6 milhões e 200 mil registros. Além da prudência ao volante, o motorista precisa lembrar de fazer a manutenção preventiva do veículo antes de pegar a estrada. Questão de segurança, né? Igual nesse tempo chuvoso, corre de ter uma aquaplanagem, né? Com desgaste excessivo dos pneus. Em Santa Catarina, os agentes da PRF usam drones para fiscalizar as rodovias federais. Condutor com camisa branca sem cinto. Esse flagrante foi feito na BR-101. Assim que identificam uma infração de trânsito, as equipes repassam as características do carro e do motorista para que outros policiais localizem a placa na imagem do drone e apliquem a multa. A gente consegue visualizar se o condutor está sem cinto, se ele está manuseando o telefone celular. E dependendo das condições climáticas, a gente consegue ver, inclusive, se tem alguém no banco de trás sem cinto de segurança também. Em Santa Catarina, todas as delegacias da Polícia Rodoviária Federal possuem equipes especializadas na operacionalização de drones.
A tecnologia começou a ser utilizada para fiscalização no estado no ano passado. O drone, aos poucos, vai sendo percebido pelo motorista brasileiro como um aliado da atividade policial e o motorista pode ter certeza que, eventualmente, ele vai estar circulando numa rodovia e vai estar sendo observado pelas alturas. Na Bahia, a BR-324 é o principal eixo rodoviário entre Salvador e o interior do estado, com fluxo diário de 245 mil veículos. Mas as condições da pista colocam em risco os motoristas, sem falar no prejuízo financeiro. Este caminhoneiro perdeu 2 pneus ao passar pelos buracos e gastou R$3 mil para fazer a troca. Cheio de buraco, quebra carro, quebra tudo, só falta arrancar os painéis fora. Buracos no asfalto, o mato sobre as placas de sinalização e trechos desnivelados estão entre as principais queixas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as BR-101 e BR-116, nos trechos que cortam a Bahia, estão entre as 5 rodovias federais com maior número de acidentes com morte. Roberto é engenheiro. Ele conta que só viaja durante o dia por causa dos riscos. Muito buraco, a gente tem que desviar e às vezes esses desvios é que provocam os acidentes, não é só velocidade. Buracos, rachaduras e até remendos no asfalto. Esse é o cenário na MG 155, que liga Betim a Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. É falta de sinalização. Aqui, por exemplo, não tem acostamento. Muito ruim, muito precária mesmo. Minas Gerais tem a maior malha rodoviária do país, mas a maior parte não está em boas condições. A Confederação Nacional dos Transportes analisou 97 trechos de rodovias estaduais aqui em Minas Gerais. Desse total, apenas 7 foram considerados bons ou ótimos. A maioria está em situação regular, ruim ou péssima. As estradas realmente está difícil de rodar por elas. Em Mato Grosso do Sul, o atropelamento de animais é uma grande preocupação nas estradas. Só na BR-262, que dá acesso ao Pantanal, são registrados, em média, 3.000 casos por ano. Esse tipo de acidente também traz riscos para motoristas e passageiros. O atropelamento geralmente acontece quando animais, como tamanduás e antas, tentam atravessar para o outro lado da pista. Nas rodovias federais do país, 73 pessoas morreram este ano, vítimas de acidentes com bichos nas estradas. Se avistar o animal, reduzir a velocidade, evitar o uso do farol alto e da buzina, isso pode acabar estressando e confundindo mais o animal. E sempre evitar aquelas manobras que possam colocar em risco, indo para a faixa contrária, se o fluxo estiver intenso. O feriado é na quinta-feira e por isso muita gente já pegou a estrada. O Pablo Nascimento está na rodoviária de Belo Horizonte e traz os detalhes. Boa noite, Pablo. Qual é a estimativa de chegadas e partidas por aí? Emerson, boa noite também para você que acompanha o Jornal da Record. Movimentação por aqui agora está bem tranquila por causa do horário, viu? Mas a expectativa é que até o fim desse feriado, cerca de 500 mil de pessoas passe por aqui, pelo terminal rodoviário de Belo Horizonte. E entre os destinos mais procurados pelos mineiros estão as cidades históricas aqui do estado, além do Rio de Janeiro, Vitória, São Paulo e Salvador. Pelas estradas, a Polícia Rodoviária Federal intensificou a fiscalização. A operação Rodovida Natal 2025 vai até a noite de domingo, dia 28 de dezembro. No dia 30, o fluxo volta a aumentar e a PRF lança novas ações para a virada do ano. Emerson. Obrigado, Pablo. Bom descanso para você. Rio de Janeiro atingiu o nível 2 de calor e entrou em alerta para temperaturas extremas. O Leonardo Aque acompanha a situação por lá. Boa noite, Léo. Muito calor no Rio até agora à noite? É isso mesmo, Emerson, boa noite para você, boa noite a todos. Falamos ao vivo aqui da Praia do Arpoador, na zona sul do Rio, termômetros marcando 29 graus. E como você disse, a cidade alcançou o nível 2 do protocolo de calor. Isso porque a temperatura ficou entre 36 e 40 graus por pelo menos 4 horas em 1 ou 2 dias consecutivos. O calor intenso levou milhares de cariocas e turistas às praias. A previsão de tempo firme
firme, com céu limpo, sem chuva e ventos moderados até o fim da semana, com máxima de 38 graus e sensação térmica ainda maior. A recomendação é aumentar o consumo de água, usar roupas leves e passar bastante protetor solar. Emerson. Até vontade de dar um mergulho, né, Léo? Boa noite. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, também nas plataformas de áudio. Você fica agora com o Fala Que Eu Discuto. Boa noite e uma ótima quarta.